Meu nome é Lívia, eu tenho 19 anos. Fui diagnosticada com 15, 16 anos. Meu nome é Brenda, fui diagnosticada em 2013 com ansiedade. Meu nome é Samantha e eu fui diagnosticada no ano de 2009. Como eu achava que quem tinha depressão era só quem não tinha roupa para lavar, foi difícil de acreditar que eu tinha depressão, né? Porque você acha que só vai acontecer com outra pessoa e que aquela pessoa só tem depressão porque ela tá fazendo, sei lá, mimimi. Meus problemas maiores desde pequena sempre foram minha autoaceitação enquanto corpo e, questões de me cobrar muito sobre trabalho, sobre estudo. Porque, assim, você ser uma menina negra em um colégio particular, você tem consciência de que, mesmo indiretamente, mesmo que não te falem, de que você não vai ser tratada igual, da mesma forma. As maiores dificuldades que eu tive foi meus pais aceitarem que a ansiedade era uma doença. Mesmo minha psicóloga falando, olha, ela tem um quadro grave de ansiedade, e eles não acreditavam em mim. E eles falavam que era depressão e não queriam comprar remédio e tudo mais. Até eu mesma achava que era pressão minha. Eu falava, não, é só eu focar em outras coisas e tudo mais. Mas a ansiedade não é só falar, gente, eu tô ansioso. A ansiedade é a gente ficar assim, com sintomas mesmo de uma doença, com falta de ar, com perna tremendo e mil coisas. Aconteceu comigo e foi difícil porque eu achava que eu era forte. E não era, né? A dificuldade toda é essa. Você se achar forte, só que como é uma doença que não é física, né? Então ela te derruba, assim. Minha família e meus amigos, assim, meus amigos mesmo, que têm anos comigo, sabe? Eles entenderam, eles foram muito compreensivos, sabe? Muito de estar lá do lado e tal, de não desistir realmente de mim. E minha família também, minha família, ela já tinha percebido uma certa mudança em mim e desde o início procuraram psicólogo e tudo, a própria coordenação pedagógica da escola estava atenta para isso. E foi a própria coordenadora que indicou uma psicóloga pra mim. Chegaram pra mim e falaram que não queriam mais ser meus amigos porque eu tinha depressão. E que eu dava muito problema e que quando eu melhorasse eu poderia voltar a falar com essas pessoas. Foi uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi. E eu fiquei meio assim, sabe? Será que outras pessoas ouvem isso também? Amigo também, zero confiança, não podia contar com ninguém. É tanto que uma vez eu tive uma crise mesmo de ansiedade na sala de aula e meu coração estava acelerado e todo mundo achando que era, sabe, pressão minha mesmo. Mas não tive apoio nenhum. É tanto que eu tive que superar isso sozinha. Primeiro, ninguém acreditava, né, que eu tava com depressão, porque eu nunca fui uma pessoa eu sempre fui muito feliz, assim, então ninguém acreditava. Mas eles me ajudaram bastante. Na verdade, não foram eles exatamente que me tiraram da depressão, mas eles deram um empurrão, assim. Eles me ajudavam com tudo, com tudo. Porque a gente vive em um mundo de pressão. Um exemplo mesmo, eu fiz uma prova e fui horrível pela minha ansiedade, porque eu passei uma semana inteira sem conseguir dormir. Ontem eu não dormi pensando nessas coisas e não é bom, é tanto que remédio nenhum vai curar. Eu aprendi que é uma doença física mesmo. Tem alguma coisa no seu cérebro que não tá funcionando direito. E por conta de acharem que não, é frescura, é falta de roupa para lavar, as pessoas não ligam muito e isso pode piorar. Tratar essa doença, que é uma doença, com banalidade, você só piora a situação das outras pessoas. Tanto que tem caso de suicídio, essas coisas, assim. No fim do meu segundo ano foi um momento bem difícil pra mim, porque eu estava numa outra turma, eu assumi liderança de turma com pessoas que não estavam dispostas a ajudar no trabalho, muito pelo contrário, fizeram de tudo pra me prejudicar. E aí juntou tudo e no meio do segundo ano eu fui diagnosticada com ansiedade e com depressão. Não que eu não tivesse antes, mas o diagnóstico só veio depois de uma tentativa de suicídio. Você acha que todo mundo é feliz e ninguém é feliz e fica se comparando e isso começa a te dar uma tristeza. Eu acho que assim, a mídia, a internet,
eles romantizam muito a ansiedade. Eu acho que ansiedade, depressão e todos esses problemas, eles ainda não são tratados da forma como deveriam. Eu acho que, por um lado, existe muito aquela galera de ficar romantizando ou então popularizando coisas que não são bem assim, sabe? Não é porque você tem alterações de humor que são normais, ainda mais em adolescentes e tudo, que você é bipolar, por exemplo. Da mesma forma que não é porque você está triste que você está depressivo. Então eu acho que existe um pouco essa falta de consciência, essa falta de trato das pessoas para poder entender realmente o que é. Que você não tá sozinho, tem um monte de gente que tem isso. E o que eu passei provavelmente não vai ser exatamente o que você passa, mas eu acho que se você está sentindo necessidade, se você está sentindo que isso, você ter depressão, um transtorno de ansiedade pode ser uma realidade para você, eu acho que o principal você fazer é procurar um psicólogo. Procurar uma pessoa que tenha formação para poder lidar com isso da melhor forma possível. Procure uma ajuda psicológica, se você não tem ajuda com os pais, se você não tem ajuda com seus amigos. Procura religiosidade, procura o que vocês acharem que é certo. Mas foquem nisso e comece a pensar em outras coisas, procurar hobbies, procurar coisas que vocês gostam de fazer para ocupar o tempo. Porque a ansiedade ela começa quando você está naquele momento, no ócio. Então procure coisas legais, coisas que vocês gostam de fazer, hobbies mesmo que não vai te curar 100%, porque eu não tô curada. Mas hoje eu não tomo mais remédio, então eu consigo controlar minha ansiedade com outras coisas, com coisas que eu gosto. E tentar ao máximo se reerguer, porque o mais difícil é se reerguer, porque a gente quer só dormir, quer só ficar em casa. Então, o máximo que você conseguir, do pouquinho de força que você ainda tem, e conseguir se dar essa força para sair disso, você faz.